Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar então sobre segmentos proporcionais. Já coloquei aqui a definição, de segmentos proporcionais. Quando a razão entre dois segmentos é igual à razão entre outros dois segmentos, dizemos que eles são proporcionais. Veja que essa relação é a mesma relação de proporção que a gente estudou sobre os números, Quando a gente estudou razão e proporção lá nos números naturais, a gente falou que a proporção é isso, é uma igualdade entre razões. Aqui continua valendo a mesma coisa, Matemática, ela é cumulativa, O que a gente aprende anteriormente, ele vai sendo utilizado nas próximas definições. Então, segmentos proporcionais, então, é isso. Eu vou comparar duas razões, quando elas forem iguais, eu vou dizer que eles são proporcionais. Então, nesse exemplo aqui, desses segmentos que a gente já estava trabalhando na aula passada, a gente vai ver, por exemplo, se eu faço a razão entre GH e CD, como é que calcula a razão? É a razão entre as medidas, Então, vai ser 1/2. Ou seja, o segmento GH é a metade do segmento CD. É fácil perceber que a mesma coisa acontece aqui entre CD e EF, não é isso? A razão de CD e EF, 2 centímetros por 4 centímetros, simplificando, também dá meio. Então, as razões são iguais, não é isso? Quer dizer que a razão entre GH e CD é igual à razão entre CD e EF. Quando acontece isso, o que eu falo? GH e CD são proporcionais a CD e EF. Veja que tem ordem, Veja que tem ordem. Eu não posso colocar que CD e GH são proporcionais a CD e EF. Se aqui eu estou começando com GH, que é o menor, e CD é o maior, aqui também eu estou falando que o CD é o menor e EF é o maior. Sempre a razão tem ordem, A razão de GH para CD não é a mesma coisa que a razão de CD para GH. Aqui eu estou falando que GH é a metade de CD. Se eu inverter a relação, eu vou te falar que CD é o dobro de GH. A ideia acaba sendo a mesma, Se um é metade do outro, quer dizer que o outro é o dobro do primeiro. Mas na hora que eu calculo a razão, eu tenho que tomar cuidado com a ordem, porque se eu inverter um dos dois, a razão fica diferente. Então, sempre muito cuidado, porque a divisão, que é o motivo aqui, que é a operação relacionada com a razão, ela não é comutativa, Se você inverte a ordem, você muda o resultado. Por enquanto é isso. Espero que tenha ajudado. Até mais. Abraço.